dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Laqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Estou aqui para continuar a série de super dicas para você que vai fazer concurso público. E detalhe, esta é especial. Se liga só, o aluno Danilo, da cidade de Santos, que vai fazer concurso para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica, me pediu para solucionar uma dúvida que ele já tem há algum tempo. Meu parceiro, abração e vamos lá. A dúvida dele era relacionada ao adjunta de nominal e ao predicativo. Dúvida muito comum. Vamos lá. Normalmente, quando o camarada pega a gramática para poder estudar, ele visualiza que o adjetivo, a classe gramatical adjetivo, pode ter apenas duas funções sintáticas. Uma é o adjunta de nominal e a outra é o predicativo. Só que neste momento, a gramática acaba confundindo o aluno, porque ela diz o seguinte, que ele vai tentar descobrir este processo pela característica. Aí é óbvio, Sidney, que tem de ser pela característica, porque o adjetivo indica a característica, beleza. Mas se é uma característica permanente, ou seja, sempre, ou se é uma característica não permanente, ou seja, esporádica, de vez em quando. Então, o adjunta de nominal, ele possui uma característica permanente. E o predicativo possui uma característica não permanente. Se a gente pensar apenas assim, pode ser que o aluno cometa equívocos. Imagina o seguinte, eu escrevo, comi manga verde. Aí eu sublinho a palavra verde e pergunto qual é a função sintática. Se o aluno estudou pela gramática apenas e há uma confusão na hora de tentar viabilizar o processo, ele vai dizer que isso tudo aqui é um predicativo. Porque ele vai olhar e vai falar, ué, verde é uma característica não permanente, não é, Sidney? Não pode virar maduro. Só que aí se liga só, o que eu comi? Eu comi manga verde. Eu não peguei esta manga, embrulhei num jornal, enfiei dentro do forno e ela ficou madura. Ela vai amadurecer dentro de mim, porque o que eu comi? Manga verde. Então o verbo é transitivo direto e o que é o meu objeto direto? Tudo isso, manga verde, é o objeto direto. E aí olha a reflexão que eu vou fazer. A gente fica pensando na estrutura de permanente e não permanente, mas eu tenho de pensar na estrutura interna e externa. O adjunta de nominal, ele faz parte de uma estrutura interna. E o predicativo, ele faz parte de uma estrutura externa. Eu tenho dois tipos de predicativos, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, o adjetivo, para ser predicativo do sujeito, vai fazer referência ao núcleo do sujeito. E o predicativo, para ser do objeto, vai fazer referência ao núcleo do objeto. Agora, se liga. Se eu estou com um adjetivo, ou ele vai fazer referência ao substantivo que está dentro do sujeito, ou ao substantivo que está dentro do objeto, não é verdade? Gente, é simples. Se ele está dentro do sujeito e faz referência ao núcleo do sujeito, a característica é permanente porque ele possui uma estrutura interna. Se ele está dentro do objeto e faz referência ao núcleo do objeto, ele possui uma estrutura interna. Então, é característica permanente. Agora, se está fora do sujeito e faz referência ao sujeito, se está fora do objeto e faz referência ao objeto, aí vai ser um predicativo. Aqui no caso, comi manga verde. O termo verde está funcionando como adjetivo, só que está dentro, está indicando a característica, só que está dentro do objeto direto. Se está dentro da estrutura interna, então é adjunta de nominal, significa que é uma estrutura permanente. Agora, vamos dar uma olhada nos exemplos que a gente trouxe para você. Observa. Frases 1 e 2. Vamos pensar assim. Imagina o seguinte, se você fosse fazer uma prova para o CESP, o camarada apresentaria estas duas frases e colocaria: as duas frases são idênticas semanticamente, sintaticamente e morfologicamente. O aluno ia pirar. Caramba, será? Vamos ver. Sidney, elas são diferentes, não são? Não, não são diferentes. Como é que eu vou descobrir? Pelo verbo.
Quem é o sujeito na primeira frase? Quem foi que chegou? O Pedro chato. Então, tudo isso é o meu sujeito. E na segunda frase, quem foi que chegou? O chato Pedro. Agora, a palavra chato, nas duas sentenças, gramaticalmente, morfologicamente, é um adjetivo, não é? Beleza, indica a característica. Agora, será que tem diferença aqui no processo? Não, não tem diferença, porque se está dentro do sujeito, é adjunto adnominal. Poxa, Sidney, mas eu pensei que a segunda frase fosse diferente, porque tem um artigo antes da palavra chato. Realmente, o artigo vem antes do substantivo, mas não imediatamente antes do substantivo, porque aqui o artigo não está fazendo referência a chato, está fazendo referência a Pedro. Não tem como eu dizer que o adjetivo aqui é semanticamente mais importante que o nome próprio Pedro, porque quem é o núcleo do sujeito? É o termo Pedro. O núcleo do sujeito nas duas estruturas. Então, o artigo acompanha o núcleo do sujeito, assim como este adjetivo também acompanha. E se a gente quisesse fazer a prova dos 9, todo termo que acompanha um substantivo concreto é o quê? É a adjunta de nominal. Então, aqui, o Pedro, nas frases 1 e 2, ele é chato sempre, ou seja, as frases são idênticas gramaticalmente, sintaticamente e semanticamente. Agora, olha a frase 3. O que o avaliador normalmente faria para tentar derrubar um candidato? Ele destacaria a palavra chato e pediria a função sintática. E é óbvio que dentre as opções ele colocaria aposto. E muito aluno marcaria aposto. Só que aí se liga. Qual é a classe gramatical de chato aqui? É adjetivo. Meu parceiro, se é adjetivo, não tem como ser aposto. Aposto é uma função própria do substantivo. Se é adjetivo, ou vai ser adjunta de nominal, ou vai ser predicativo. Só que aí olha o bizu. Quem foi que chegou aqui? Quem é o sujeito? O Pedro. O termo chato não está mais dentro do sujeito. Por quê? Porque ele ficou isolado através das vírgulas. Então, se está fazendo referência ao sujeito, mas não está dentro do sujeito, significa que está fora, é externo. Então, a característica é não permanente, ou seja, é um predicativo do sujeito. Agora, repara na 1 e na 3. A única diferença são as vírgulas. Na 1, eu deixei o chato dentro do sujeito. Na 3, eu deixei o chato fora do sujeito. Agora, na frase 4, ficou mais fácil de identificar. Ó. O Pedro chato chegou ao curso. Quem foi que chegou? O Pedro. E o termo chato é um adjetivo que faz referência ao sujeito. Então, é um predicativo do sujeito. Até mesmo porque é externo. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Neste momento em que eu tenho a estrutura externa, em que eu tenho o predicativo, esta característica é não permanente. Então, o Pedro foi chato no momento em que chegou ao curso, ou ele é chato só de vez em quando. Agora, na 1 e na 2, ele é chato sempre. Agora, olha a frase 5. Pedro, vírgula, o chato chegou ao curso. Agora sim, a palavra chato, que a priori é adjetivo, está sendo acompanhada de um artigo. E o artigo aqui sim está fazendo referência ao termo chato. Aqui sim ele substantiva o termo chato. Então, se agora chato é um substantivo, agora sim eu digo que isso daqui é um aposto explicativo. E se a gente fosse pensar numa semântica, este chato aqui então é mais chato que o Pedro da 1 e da 2, porque é Pedro o chato. Caramba! Este chegou ao curso. O camarada foi até, ganhou a nomenclatura de o chato. Então, meus queridos, visualizaram como o processo não é absurdo? E eu tenho de não ficar pensando se é permanente ou não permanente. É claro que no processo a gente vai acabar identificando, mas a dica, o bizu, é tentar ver se está dentro ou fora. Porque se o adjetivo está dentro do sujeito ou dentro do objeto, com certeza é adjunta de nominal. E se o adjetivo está fora do sujeito e faz referência ao sujeito, é predicativo do sujeito. E se está fora do objeto e faz referência ao objeto, é predicativo do objeto. Então, meu companheiro, foi isso. Agradeçam ao Danilo Guardia, que é da cidade de Santos. A dúvida foi dele e acabou solucionando talvez a sua dúvida. E aqui agora
nós vamos abrir um canal para dúvidas. Eu vou aproveitar esse momento de dicas, até um processo que um parceiro meu faz também, e vamos aproveitar para poder tirar as dúvidas com as dicas. Afinal de contas, eu não tenho tempo para poder tirar todas as dúvidas que são mandadas para o meu e-mail, porque eu recebo 100, 200 dúvidas por dia. Então, eu vou aproveitar e vou ficar jogando aqui no YouTube. Tranquilo, meu parceiro? Então, ida em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique like.